Um lugar desconhecido. Você já, há algum tempo na sua vida, viajou para uma cidade ou uma terra desconhecida? Eu já. Na minha infância, viajei para São Paulo pela primeira vez na minha vida. É um tempo quando não havia na nossa região luz elétrica. Por que estou citando este ponto da minha vida naquele tempo? Porque ao viajar para uma grande metrópole, onde é banhada por luzes, por luzeiros, por luminares, ao ver um ponto de luz, era maravilhoso. Ao ver uma metrópole iluminada, então era extraordinário, era esplendoroso, era encantador. Aquilo enchia a vista. Era uma grande novidade. Exatamente assim quando chegarmos na glória de Deus, na cidade que Jesus disse que iria preparar para nós e que Ele preparou para nós, nos lugares celestiais. Você pode imaginar como será esse lugar? Nós veremos isso na próxima mensagem, mas aqui queremos mostrar que para nós, pecadores, a cidade que Jesus preparou para nós, o lugar que Ele preparou para nós, que não se pode comparar com a metrópole, é claro, não se pode comparar com um país, por mais avançado que ele seja. Este lugar para nós ainda é desconhecido. A Bíblia Sagrada nos fornece alguns flashes de luz, colocando sobre este assunto, e a nossa mente finita, com a nossa incapacidade de ver o espiritual, nós podemos sentir, através dessas minutas da Bíblia Sagrada, a gente poder perceber e sentir que lugar é este? Um lugar desconhecido para o ser humano, porém desejado por todos. Eu garanto que você que está aí do outro lado me ouvindo e me assistindo, por menos que você tenha feito em prol da salvação da sua alma, você deseja estar nesse lugar desconhecido. Por menos que você entenda sobre esse lugar, Deus colocou no ser de cada ser humano, no coração de cada ser humano, ansiedade, o desejo, o anseio de poder ver esse lugar desconhecido. Aliás, tudo aquilo que é desconhecido torna-se uma grande curiosidade para nós. E por isso que a Bíblia Sagrada fala sobre esse lugar desconhecido. Vamos ver o que a Bíblia diz? Está escrito em 1 João, no capítulo 3, versículo 2. Ele diz, porque agora... Aliás, eu vou ler antes de João, eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 13. 1 aos Coríntios, a carta de Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Ele diz, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Ele está dizendo, enquanto estou aqui, apenas um reflexo me é dado, como que olhando no espelho, mas chegará um dia que, além de eu conhecer, eu também serei conhecido, assim como sou conhecido agora. Ele está falando da grande esperança do futuro. Além de ver Jesus como Ele é, estar com Ele na glória
ele estaria vendo também a glória que Jesus prometeu para nós e pediu ao Pai que nos mostrasse, lá em João capítulo 17, mas ele diz que agora a gente vê apenas por espelho, apenas por uma fresta de luz, apenas aquilo que a Bíblia nos diz, porque a Bíblia é uma compilação de toda a história bíblica, de toda a história de Deus para nós. Mas as coisas que foram escritas para crermos em Jesus e sabermos que temos a vida eterna. É o suficiente para nós. Tudo que Deus queria que soubéssemos, Ele deixou escrito para nós na sua palavra. João, o servo do Senhor, o apóstolo do amor, ele escreveu para nós na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, dizendo o seguinte: Amados, agora, ele usa a mesma expressão que Paulo usou, mostrando o tempo presente, neste momento que estamos vivendo. Agora somos filhos de Deus. Não temos dúvida quanto a isto. Pela fé, fomos habilitados como filhos de Deus, recebidos por Deus na pessoa de Jesus como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ele diz, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Esta é a grande esperança de João, esta é a grande esperança do cristão, essa é a esperança de todo aquele que já conhece Jesus como Senhor e Salvador. Estamos aqui, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, mas ainda não conhecemos a nossa herança. Quando Ele se manifestar, disse Paulo, também nós nos manifestaremos com Ele em glória, porque essa vida que temos em Cristo ou em Deus está escondida com Cristo na glória. Está lá em Colossenses capítulo 3. E ainda a palavra de Deus continua falando para nós sobre esse lugar desconhecido, nas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, ele disse no versículo 9 as seguintes palavras: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama Deus? Aquele que ama, disse João, cumpre os seus mandamentos. E ele disse, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. A vontade de meu pai é esta, que aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna e eu ressuscite no último dia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que ouvir a minha palavra, disse Jesus, e crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, para esses que amam a Deus, em Cristo Jesus, o lugar desconhecido se torna uma grande expectativa, mas não apenas expectativa, tornou-se uma grande esperança. Porque o escritor da carta aos Hebreus, ele disse, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova visível, palpável, daquelas que se não veem. Você acredita sim? Este é o lugar desconhecido que nós temos, porém um lugar conhecido pela fé, porque se tornou o objeto de esperança para todo aquele que conhece Jesus como Senhor e Salvador. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 10, ele disse, quando vier, falando de Jesus, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirável naquele dia em todos os que creram, Jesus será glorificado
naqueles que o receberam como Senhor e Salvador, mas ele também será admirável. Nós o admiraremos, é o que disse João. Somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que seremos no futuro. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. João, o mesmo João, no Apocalipse, no capítulo 1, na revelação de Jesus a ele, ele disse que ouviu uma voz e virando para ver quem falava com ele, ele viu Jesus, uma figura incomparável, indescritível, admirável. E ele admirou vendo Jesus naquele momento. O seu rosto, os seus pés, a sua roupa, a sua voz, os seus olhos. E ele descreve Jesus de maneira que não se dá para compreender com a mente humana. Realmente é um lugar desconhecido, onde temos um Deus desconhecido, mas um dia o conheceremos, assim como agora somos conhecidos, como disse o apóstolo Paulo. Que grande esperança esta que o cristão tem em Cristo Jesus. Para terminar, Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Não é exatamente isso que Jesus pediu para o Pai? Quero que aqueles que tu me deste estejam comigo para que vejam a minha glória. Paulo tinha essa esperança. Paulo disse que o cristão tem esta esperança. Paulo disse que todo aquele que recebe Jesus como Salvador, o povo de Deus, tem esta esperança. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Isso é muito profundo. Quando Cristo, que é a nossa vida, ele é a vida do homem. Em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são vivificados. Todos recebem vida. O próprio Jesus disse em João 14, 6, eu sou a vida. Portanto, Cristo que é a nossa vida. A vida não é um objeto que se pode apalpar ou se pode mostrar visivelmente, porque a vida é Jesus e ele não se pode ver com os olhos humanos agora. Ele está sentado ao lado do Pai e aqueles que recebem Jesus como Salvador recebem a vida pela esperança, pela fé ou pela graça mediante a fé na pessoa de Jesus, e por isso você não pode ver a minha fé. Você não pode ver a minha vida espiritual. Você não pode ver a minha certeza de salvação, porque você também não pode ver Jesus. Você não pode ver Deus. Você não pode ver o Espírito Santo, mas eles são sentidos por aqueles que o recebem. Eles são vistos pelos olhos da fé, pelos olhos do Espírito. E o apóstolo Paulo diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem de maneira espiritual. Mas aquele que é espiritual entende tudo muito bem, ele discerne tudo e por ninguém pode ser discernido. Só naquele dia, quando Jesus, que é a nossa vida, se manifestar, disse Paulo, então nós também seremos manifestados com ele. Ele será admirado por nós. Ele será visto e será glorificado. E ali veremos a sua glória. Como será o céu? Este é o nosso assunto para a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir. Vamos falar com Deus mais uma vez através da oração. Por gentileza, feche os seus olhos, se desligue do mundo. Eleve os seus pensamentos a Deus. Você está dirigindo? Por favor, se tiver como, pare. Você está fazendo alguma tarefa de casa? Por favor, pare um momento. Dê um tempo para Deus, para falar com Deus. Dê atenção agora para Deus na pessoa de Jesus e vamos falar com Ele através da oração. Senhor, obrigado, Pai, por nos ouvir na pessoa de Jesus. Obrigado porque, embora o Senhor estando na luz inacessível,
o Senhor estando na glória, a tua palavra diz que o Senhor se volta para nós que estamos aqui na terra. O Senhor olha para todos nós. O Senhor nos atende por causa do Senhor Jesus Cristo, nosso intercessor. O Senhor nos ouve e o Senhor nos responde sempre que oramos segundo a tua vontade. Obrigado, Deus, por aqueles que neste momento, em atenção ao Senhor, se voltaram através da oração, dos seus pensamentos, ao teu trono de graça e da graça. Queremos, ó Deus, implorar por eles e pelas suas famílias, que sejam alcançados com a bênção da certeza inabalável de receberem Jesus como Salvador, o qual não vemos, mas um dia o veremos. Conhecemos e seremos conhecidos como somos conhecidos agora. Esta é minha oração no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem. Se Deus nos permitir, convida aqui. Forte abraço. Deus te abençoe.